Bom dia, meus amigos. Estamos aqui nesse 10 de abril para falar sobre o furo furado. Coisa de jornalista, mas que é muito interessante porque até agora, passados já um dia, eu não vi nem ouvi o comentário de ninguém. E eu gosto dessas coisas, sabe? Quando ninguém comenta, quando ninguém percebe, eu gosto muito. Eu tenho visto direto de 15 de março para cá a CNN. Nunca mais vi a Globo, porque já conheço bem como é que é o esquema da Globo. E eu gosto da CNN. Tem comentaristas assim fantásticos. E tem inclusive um comentarista chamado Caio Junqueira, que até ontem eu admirava muito. Achava ele um cara tranquilo, sabe? Se posicionava bem em relação aos assuntos, aos fatos, porque a CNN tem a bandeira de analisar os fatos. E é bem diferente de outras emissoras. Mas até ontem eu gostava muito do Caio Junqueira, que era um cara que sempre, para mim, se apresentou como um bom jornalista. Mas ontem aconteceu um fato que foi muito diferente. O que aconteceu foi o seguinte: o Caio Junqueira, às 8h30 da manhã, ele como jornalista, isso ontem de manhã, ele telefonou para o Osmar Terra, que foi ex-ministro de Cidadania do governo Bolsonaro. Osmar Terra é um deputado federal do PMDB. E quando o Osmar Terra saiu, ele é médico, quem entrou no lugar dele foi o Onyx Lorenzoni, que é do DEM, foi um político que abraçou o Bolsonaro desde o início, quando o Bolsonaro virou candidato. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele foi uma pessoa de expressão dentro do governo. Ele era o líder do partido do governo junto à Câmara, né? Só que com o tempo ele foi sendo desgastado e deixou de ser aquela pessoa importantíssima para o governo Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro colocou ele no Ministério da Cidadania, tirou o Osmar Terra e botou o Onyx Lorenzoni, que é um deputado federal do DEM, né? Do mesmo partido do Mandetta, do mesmo partido do Rodrigo Maia. Bom, então ontem o Caio Junqueira, que é o jornalista da CNN, 8h30 da manhã, ligou para o celular do Osmar Terra. O Osmar Terra atendeu o celular, eu ter visto que era o jornalista da CNN, Caio Junqueira, atendeu, só que atendeu e deixou o telefone em cima da mesa. E continuou falando com o dito Onyx Lorenzoni. Os dois estavam falando ao celular, ou estavam numa reunião presencial, conversando, quando o Caio Junqueira ligou. Isso o Caio Junqueira contando o seu furo de reportagem. Ontem, que foi o dia inteiro, foi esse assunto. Se vangloriando desse grande fato, dessa grande conquista jornalística. E aí o Caio Junqueira disse que quando percebeu, o Osmar Terra não estava falando com ele. Estava falando com uma outra pessoa. E aí ele começou a ouvir pelo celular que estava em cima da mesa, que o Osmar Terra deixou. Começou a ouvir a conversa e começou a gravar. E aí ele percebeu que a conversa era do Osmar Terra com Onyx Lorenzoni. E ele começou a gravar e gravou 15 minutos de conversa. Depois desligou o celular e foi dar o furo jornalístico na CNN. Aí entrou, quando eu tomei conhecimento do assunto,
entrou furo jornalístico do nosso jornalista Caio Junqueira, fantástico, é jornalismo na veia, é isso mesmo, pipipi, parará, papapá. E ele entrou, começou a contar o que aconteceu. Ele escreveu tudo que ele ouviu, gravou tudo que foi dito lá no celular, editaram tudo. E ele falou, não, eu até percebi que ele não sabia que eu estava ali na linha. Ele me atendeu, mas não atendeu, aquela coisa que o cara pensa que atendeu e não atendeu. Só que a ligação ficou ligada, me ouvi tudo, e captei isso, gravei aquilo. Bom, o que ele gravou com um ministro do Bolsonaro, que não tem expressão política hoje dentro da estrutura de governo, é um ministro meia bomba, tá? Não é do time que decide as coisas, com ex-ministro que hoje é um deputado do PMDB, que tem até aspirações a ser ministro da Saúde, claro que tem. E aí a conversa, né, do Onyx Lorenzoni com Osmar Terra foi um pedaço coisa política e outro pedaço coisa da saúde. Uma coisa política que aconteceu é que o Onyx Lorenzoni, conversando com Osmar Terra, falou, pô, absurdo, aquela reunião que teve no Planalto, se eu sou o presidente, eu tinha cortado a cabeça do Mandetta, pelo comportamento do Mandetta para com o presidente na reunião. Tinha cortado a cabeça dele. Uma opinião do Onyx Lorenzoni, né? E depois o Osmar Terra foi e falou, não, porque se acontecer isso, eu quero dizer que meu nome está disponível, como quem diz, para ser ministro da Saúde, como também tem outros nomes aí disponíveis para isso. Então, basicamente, em resumo, os dois fatos mais relevantes da gravação, que foram explorados o dia inteiro ontem pela CNN, sim, porque a Globo não deve ter falado nada, nem perguntei a ninguém se ouviu a Globo ou não, porque o dito furado da reportagem foi da CNN, né? A CNN passou o dia inteiro colocando isso, discutindo isso e falando sobre isso, qual seria o comportamento do Bolsonaro, que era impossível continuar, como é que o Mandetta fica nessa história, e agora traíram o Mandetta de novo, e que o Bolsonaro tem que falar, não sei o que lá. Bom, o Bolsonaro falou, não vou falar nada. Quem tem que falar é o Onyx e o Osmar Terra, eles é que estavam na ligação. Bom, então o assunto foi, acabou o dia de hoje começou, e aquele fato, aquele furado jornalístico, ele nasceu e morreu dentro do mesmo dia. Porque foi entrevistar o pessoal lá do DEM e falou assim, isso é um problema lá do Onyx Lorenzoni com Osmar Terra, tá certo? O Onyx ligou para o Mandetta para pedir desculpa, sabe como é que é político, né? O Mandetta contou que o Onyx ligou pedindo desculpa, foram entrevistar o Mandetta, não, tá tudo bem, hoje é Semana Santa, Sexta-feira Santa, todo mundo se ama, vamos tocar para frente, o presidente Bolsonaro é que está tocando isso aí, estamos juntos. Bom, ou seja, o furado do Caio Junqueira e da CNN, que passou o dia inteiro explorando isso, como quem diz, eu peguei essa notícia antes da Globo, isso foi um furo, vamos bater isso o dia inteiro. Só que o furo foi furado. Bom, aquele negócio me incomodou muito, porque tudo que é trairagem, tudo que não vem do coração, tudo que vem para ferrar alguém, eu acho que é muito errado. Então a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, o Caio Junqueira tem um celular do Osmar Terra. Se tem um celular, é uma coisa, já tem uma certa ligação, né? Por mais que ele seja repórter, ligar 8h30 da manhã para alguém, o cara tem uma certa ligação, não digo intimidade, mas um certo respeito. A primeira coisa é, se o Osmar Terra atendeu o telefone, mas não atendeu, e se ele sentiu que o Osmar Terra estava falando com alguém, a primeira coisa que ele tinha que fazer era desligar aquele telefone. Então, para mim, ali, naquele momento, o Caio Junqueira, para mim, como ser humano de valores, destruiu. Aquela imagem que eu tinha maravilhosa dele, destruiu. Porque eu acho que é uma coisa muito errada. Aí ninguém comentou esse assunto, eu fiquei incomodado com isso o dia inteiro. Aí hoje eu entrei no Google para ver
Qual era o código de ética do jornalista? Tem que ter um código de ética, né? Não vale tudo, né? Sobre a bandeira de que a informação tem que ser divulgada. É diferente você estar com processo de corrupção, acha que aquela pessoa está envolvida. Existe um processo que vai ao juiz, o juiz autoriza, escuta. Aí você vai, escuta, porque aquilo é um negócio para o bem comum, para descobrir uma falcatrua. Essa coisa aí não tem nada a ver, é alguém ligando para alguém, viu que a pessoa não atendeu, pensou que você atendeu, mas atendeu, mas pensou que você atendeu, e está conversando com outra. Cara, a ética, a moral, a postura, os valores dizem o seguinte: desliga esse celular, cara. Essa conversa não é tua, não é para você. Mas enfim, o senso de dar um furo maravilhoso de reportagem para o Brasil, do Bolsonaro ir e depor o Mandetta, ou do Onyx ser cortada a cabeça dele no Ministério da Cidadania, que está fazendo um trabalho importante agora para pagar aí o dinheiro do pessoal, dos R$ 600, o dinheiro da Bolsa Família, tudo isso está sendo feito por ele. Num momento hipercrítico para o Brasil, para o mundo, a pandemia, a situação econômica, aí um jornalista se acha, para dar um furo de reportagem, que ele tem o direito de fazer isso. Não, não tem. Não tem o direito de fazer isso. Aí eu fui pegar o Código de Ética do Jornalista da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Artigo 1. O acesso à informação pública é um direito inerente à condição de vida da sociedade. Esse é o primeiro artigo, maravilhoso, né? Salve a imprensa. O que não seria do mundo se não tivesse uma imprensa sadia, né? Aí tem outros artigos. Artigo 3º. A informação divulgada se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo. Aí é o primeiro item que eu queria abordar. Qual foi o interesse social e coletivo que o Caio Junqueira viu no momento de se aproveitar daquela falha do Osmar Terra em deixar o telefone ali e não ter percebido que tinha atendido? Qual foi? Vou repetir. O interesse social e coletivo. Não, ele só pensou nele. No coletivo ele não pensou. Se ele pensasse no coletivo e no social, ele ia ver, caramba, estamos vivendo um momento tão complicado, né? Tem que ser de harmonia, o presidente está se acertando aí com o Mandetta, Deus queira que esse clima fique bom aí para a gente passar por essa fase, certo? Então ele avaliou tão errado, porque mesmo do fato do interesse dele como repórter, tá certo? O interesse de querer queimar o Onyx Lorenzoni, foi um interesse burro, porque o Onyx Lorenzoni não tem expressão política como ele tinha no início do mandato do Bolsonaro, muito pelo contrário. Ele está meio que encostado agora cumprindo uma missão que qualquer um poderia cumprir, uma missão técnica, né? Então ele falhou nas duas situações. Bom, vamos passar então da conduta do jornalista, artigo 8, 8º artigo. Sempre que considerar correto, o jornalista resguardará as fontes de informação. Sempre que considerar correto. Então, eles dão informações adoidadamente, forjadas, e diz que não pode dizer a fonte, porque aqui está no Código de Ética. Ele tem o direito de não dizer qual é a fonte. Aí quando surge uma situação dessa, ele dá uma de mau caráter, tá? E divulga as fontes, sem as fontes saberem. Vamos passar então para o 9º artigo, que é mais legal do que o 8º.
O 9º artigo diz o seguinte: deveres do jornalista. Aí tem uma série de deveres. Aí tem um deles: divulgar fatos de interesse público. Eu pergunto, o que esse fato tem a ver com interesse público num momento desse? Eu fui gestor executivo em várias empresas, em nível alto. Cansei de sair da reunião e depois comentar com os amigos: porra, por que ainda não demitiu esse cara? Por que o diretor ainda não demitiu esse cara? Cansei, devo ter falado isso várias vezes. Agora, como eu também, como gestor executivo, muitos outros devem ter saído da reunião e ter falado: pô, por que o Maurício não executou esse cara? Várias situações, são coisas que acontecem no dia a dia. Só que essas bestas não sabem o que é gestão organizacional, entendeu? Aí explora um fato que não tem nada a ver para ser explorado. A segunda coisa, um outro item do artigo 9º, que é dever do jornalista: valorizar, honrar e dignificar a profissão. Caio Junqueira, isso que você fez não valoriza, não honra e não dignifica em nada a profissão de jornalista. Eu, se fosse jornalista, eu já tinha pulado de ontem para hoje. A independência que o Caio Coppola tem, que é da CNN, Caio Junqueira, esse garoto aí maravilhoso, ele é independente para dizer isso. Se ele fosse um jornalista, diríamos assim, que tivesse na situação, ele ia falar. Eu nem sei se ele vai falar, hein? Ele estando na CNN, eu nem sei se ele vai comentar isso. Porque no outro dia ele falou do cara da Globo que estava correndo no calçadão e a população começou a falar: tu fala uma coisa, mas faz outra. Você diz que o povo não pode sair e está correndo no calçadão na beira da praia. E ele citou isso, da hipocrisia dos jornalistas. Hipocrisia. Né? Ainda dentro do artigo 9, a coisa mais fantástica que tem: respeitar o direito à privacidade do cidadão. Você, Caio Junqueira, não respeitou o direito à privacidade nem do Osmar Terra e nem do Onyx Lorenzoni. Não estou falando dos políticos, estou falando da pessoa, do ser humano. A palavra certa aí é traição. Passando para o artigo 10, o jornalista não pode concordar com a prática da perseguição em motivos políticos, outros. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Não pode concordar com a prática da perseguição por motivos políticos, papapá. Quantas vezes a gente vê aquela outra emissora, aquela que eu não vejo mais, perseguir politicamente, prática de perseguição, como faz perseguição 24 horas. Isso é contra a ética jornalística. Não pode fazer. Isso não pode fazer. Não deve, não. Isso não pode fazer. Está no Código de Ética. Aqui é: jornalista não pode, não deve, não pode. O artigo 13 diz: deve evitar a divulgação dos fatos com interesse de favorecimento pessoal de caráter mórbido e contrário aos valores humanos. Foi o que você fez, Caio Junqueira. Você quis dar um furo. Você quis se aproveitar. Contrário aos valores humanos. Você foi traíra. Essa é a realidade. Não existe ser humano perfeito, mas até ontem eu gostava pra caramba de você. Artigo 14. Deve ouvir sempre antes da divulgação dos fatos todas as pessoas objetos das acusações.
Você não criou um fato, né, dizendo que fulano fez isso ou fez aquilo. Você pegou uma gravação ao vivo, é diferente do que está aqui. Mas era completamente ético e de valores, Caio Junqueira, depois que você gravou, você ligar para o Osmar Terra e ligar para o Onyx Lorenzoni e falar, gente, eu estou aqui com uma gravação, entendeu? Que eu peguei por acaso, sabe o que é jornalista, papapá, piriri, quero botar, mas quero primeiro ouvir vocês, entendeu? Conversar com as pessoas que foram grampeadas, essa é a palavra certa, foram grampeadas moralmente. Você não tinha uma petição judicial te autorizando a grampear, e não foi isso que você fez, mas você deu um grampo moral. Para mim deu. Para mim deu. Então, a outra questão, que é o artigo 20, é que qualquer cidadão atingido pode requerer representação, que eu acho que é o que o Onyx Lorenzoni e o Osmar Terra devem estar fazendo hoje. Porque eu, se sou um dos dois, não deixo passar em branco. Bom, tem muita coisa aí a negociar, né, nessa hora, né? Na verdade, Caio, o objetivo do teu furo, que virou um furo furado, foi o tiro que saiu pela culatra. Uma informação que não soma nada para o país e que só atrapalha o governo num momento desse, e que o governo tirou de letra, e o próprio Mandetta também. O Onyx, repito, já sem poder nenhum no governo. Então você quis criar uma situação para atacar o governo com o Onyx já completamente desestruturado politicamente. Não só no governo, como no Congresso. E nem tão pouco com Osmar Terra, que é um ex-ministro. Então eu fiquei incomodado com isso até agora eu me liberei, né? E isso aconteceu, sabe quando? Eu ontem estava fazendo uma matéria para postar no meu Facebook falando dos Caios, os bons Caios da CNN. Caio Coppola, que está no debate toda noite, aquele garoto fantástico, né? Que debate com aquele outro advogado, que eu também gosto dele, ele tem lá os ideais de esquerda dele, que não são os meus, mas é um cara sensato, é um cara decente, né? O advogado que debate toda noite com o Caio. Esqueci o nome dele. E eu falei os dois Caios que eu gosto muito, o Caio Coppola e o Caio Junqueira. Aí botei no meu post e publiquei isso. Passou 10 minutos, eu vi aquela coisa horrível na televisão. Fui lá, editei meu post, tirei o nome do Caio Junqueira e para colocar de novo vai custar. Então, foi o furo furado, no meu entender, né? Dessa imprensa complicada.